O pum é coisa séria. Você documentou mesmo o que são os nossos gases internos. Editora ABC do Corpo Salutar. ABC da Saúde. Ah, tá. É saudável, então, dar pum? Muito, muito. E prazeroso. Depende para quem, né? Para quem, claro, que... Não, pro autor. Porque tem uma coisa curiosa, porque o pum é que é o melhor amigo do homem, né? Porque o cachorro, você dá um pum, ele foge. O pum não sai, o pum não ataca o próprio dono. Só o próprio dono que ele não ataca. E mesmo o dono não acha o seu pum fedorento, né? Por isso, claro, ele não ataca. Aceita ele. A composição dos gases intestinais, meteorismo. Meteoros. É que eu sou médico, então esses termos... Qual é a sua especialidade? Eu sou em medicina interna e cardiologia. Interna e cardiologia. Não é gastro... Não. São duas especialidades lícitas do Conselho Federal de Medicina. Eu sei. E como é que surgiu o seu interesse pelo pum? Não, olha aqui, eu acho assim, o ato de soltar pum é o patinho feio das nossas atividades orgânicas, né? Tem livros sobre comer, sobre respirar, sobre tossir, sobre... Tudo tem livro, sobre dieta, tudo. Sobre o pum ninguém fala. E, curiosamente, eu tenho um livro que foi editado em 1751. A arte de peidar. Desculpe o termo, mas é... O termo é uma palavra que eu implico muito. Não pode pum, traque. Eu sei, não, pois é. Mas o termo do livro esse é de 1751. E esse livro ainda hoje é muito usado em todo o mundo, até tem tradução para o português. O Salvador Dalí era o livro de cabeceira dele. Olha que impressionante. Tem alguns mitos em torno do pum, por exemplo, a história do Petomane, né, francês, mas que hoje em dia sabe-se que nunca existiu aquilo, porque ele tocava o hino francês, tocava a Marselhesa dando pum. A gente diz que é mentira. Pagava vela à distância. Eu não sei se é mentira. Nós temos aqui no Brasil, temos artistas semelhantes. Tu deve se lembrar da Copa do Mundo de 90, do Tri, aquela música 90 milhões de brasileiros, aquela era 90. Aquela música é do Gustavo Jorge, cara. Miguel Gustavo. Miguel Gustavo, Ele era capaz de tocar as primeiras notas do hino nacional soltando pum. Quem? O Miguel Gustavo? Ele fazia isso só em círculos restritos. Na Inglaterra tem círculos Mr. vicioso. Tem. Mr. Metan. Ele toca o hino nacional God Save the Queen na televisão. Mas foi para a Suécia, porque os ingleses viram, porque na Inglaterra não pôde tocar. Dizem que a rainha-mãe, já falecida, tinha um pum de respeito. Dizem que aquele incêndio que teve lá no castelo de Windsor foi um pum que ela deu em cima de uma lareira e deu backdraft. A lareira ainda estava... Não sei se é verdade. As histórias do pum são muitas, né? Por exemplo, a Rainha Elizabeth I, atual é a segunda, né? Tá na segunda. A primeira não casou por causa de um pum. Sabia disso? Não, por quê? Mas um pum dado por quem? Não, o cara que estava de olho nela. E ela estava de olho nele. Num daqueles salamanex da sessão da corte, ele foi assim, tropeçou e soltou um pum. Porque dizem também que ela dava pum, só que você está com a Rainha Elizabeth I numa sala, só você e ela. Ela dá um pum, você diz, fui eu. Não estou reconhecendo, é bitola nova, mas é meu, porque a rainha não, ainda pede desculpas. I'm sorry. Isso foi 1500 e pouco, hein? Pois é. E aí vem aquele dúvida, quem larga mais pum, homem ou mulher? Essa é uma coisa engraçada. Por exemplo, as mulheres veem, como disse agora o Andraus ali deitado, nenezinho daquele larga um pum, as mulheres acham, mas que lindo, que amor, né? Agora, se faz isso, as mães acham, sim. Quando a criança dá um pum. Ou faz hoje, vamos dizer que mal educado, né? No meu tempo de colégio, tinha um hábito, tinha pessoas que faziam isso, que é de acender o pum. Botava um fósforo ou um isqueiro aceso, ficava numa posição deitada, soltava um pum e aquilo fazia... Parecia um lança-chama. Aqui no livro, tu tens informação sobre isso. A composição dos gases intestinais. Tem dois gases que nós eliminamos que são inflamáveis.
o metano e o hidrogênio. Uma criança, por exemplo, na idade que o Andraus estava ali naquela fotografia, larga 300 litros por dia. Medido, E ninguém pensou em empacotar isso? Como é? Hoje é combustível para automóveis, né? Como é que é? Automóvel? Combustível para automóveis. Pum móvel. Não, o mais impressionante, assim, estudando o problema de boom, dos PUMs hoje, é o seguinte: só 10% dos gases que nós produzimos no nosso interior são eliminados como PUM. 90% é pela respiração. Daí o mau hálito de algumas pessoas. Não tem nada a ver com mau hálito. Não Não dá mau hálito. Primeiro, que poucos gases são mal cheirosos. CO2, metano, não tem cheiro. Entendi. Já nós se fazer a vela, acender um fósforo, um isqueiro, se a chama for amarela... Vou ter que anotar isso para a próxima vez. Se a chama for amarela... É hidrogênio. Se a chama for azulada, é metano. Tudo isso... Fica aquela língua de dragão sempre. Não, claro, tem. Você sabe que no espetáculo fazia um número sobre PUMs e tinham vários nomes. Tinha o Estrelinha Marroquina, que era um PUM múltiplo, fazia assim. E tinha o mais perigoso de todos, que era o Hiroshima Mon Amour. Que era uma coisa violentíssima. Mas eu acho que o pior PUM de todos é o que eu chamava de PUM moco, ou Silêncio dos Inocentes. É aquele PUM que não faz o menor ruído, né? Ele sai covardemente e tem o bafo de frade, que ele levanta defunto. Os romanos já tinham dois deuses, o pérfidos e os flatus. Os flatus são ruidosos e inodoros. Os pérfidos são silenciosos e mal cheirosos. São perigosíssimos. Não é perigoso. Não mata ninguém, não. Não, se você der em velório, o morto levanta e vai embora. Diz, não, tá legal, tô morto, mas me deixa aqui, por favor. Já houve guerra por causa do PUM? Várias. As guerras púnicas? Brincadeira safado, mas tá bom. Olha aqui. Houve uma guerra nos egípcios. Fala. Bom. Diga lá. Os egípcios tiveram uma guerra por causa do PUM, por causa da disputa do rei, do que ia ser rei. Os romanos, quando ocuparam o Oriente Médio, no tempo antes de Cristo, um dia houve um festival dos pães ázimos, em frente ao templo. Os judeus iam lá rezar e os romanos não deixaram de entrar, porque sempre dava demonstrações, né? E aí protestaram, jogaram pedra, aí um soldado romano levantou e deu o que se chama hoje de aquele filho italiano. Italiano? Italiano. Uma pernacchia, é isso? Pernacchia. Fez uma baita de uma pernacchia, aquilo deu uma baita vergonha. Revolução, pedra jogada, deu 4 anos de conflito por causa de uma pernacchia. Bom, os romanos tinham a mania de fazer aqueles desfiles, bom, tambor, símbolo, tudo tocando. E os semitas eram obrigados a assistir aquilo. Aí eles fizeram uma coisa que acho que é de usar hoje, os caras de demonstrações. Os semitas ficaram ao longo do desfile dos romanos e fazendo pernacchia. Foi uma baita vergonha para os italianos. Os romanos reclamaram muito, acharam muito ofensivo aquilo. Também deu um conflito longo. Aliás, o italiano até hoje tem aquele negócio de brincar, de imitar, né? É um insulto você fazer uma pernacchia com a boca, né? Não. A pernacchia é verdadeira. Tu tem que, de preferência, abaixar a calça. Mostrar o traseiro para quem tu queres ofender, levantar uma perna e olhar para trás e soltar. Se tu não tens uma disposição, tu faz com a boca. Tem que ter boa pontaria, né? Senão você não precisa dá um pum perdido. Pode atingir qualquer pessoa. É um perigo. Agora, você descobriu um tal de Mr. Fart, que seria pum em inglês. Esse é que faz o show, que ele é acessível na internet, pode-se vê-lo. Tem fotografia dele aqui? Deixa eu ver. Não tem. Tem um videozinho? Vamos ver. Tem?
Olha... E você vê que é uma coisa irresistível, porque é uma coisa boba, idiota, e todo mundo ri. É impossível não rir de uma coisa. E afinado, um pum afinado até. Olha aqui, eu escrevi esse livro aqui para ser praticamente um livro de autoajuda, que todo mundo tem problema de pum. Que tipo de problema? Não, tem gente que não gosta de soltar, tem o problema dos lençóis. Esse sofre Isso me lembra a história de um velhinho que foi no médico e o médico falou para ele, olha, o senhor sofre de gases. Ele falou, como sofre? É o meu único prazer. Eu também acho que o pum é o maior sinal de intimidade de um casal. Que o casal só é íntegro depois que um consegue soltar pum na frente do outro. Mas você concorda que não é uma prova de amor, né? Não é problema, é de tolerância. Tolerância. Agora, e tem gente que realmente não dá pum, não tem? Não tem. Não é impossível, não tem. Tem gente que jura que nunca largou um pum. Mas nós produzimos, em média, uma pessoa normal solta 17 puns por dia. Ó, eu não quero me gabar, não, mas eu não solto, não largo, não dou pum. Não, tá bom. E depois pum não é coisa que se dê, cada um tem o seu, guarda. Olha aqui, eu fiz uma experiência. Quando você anda de avião, aquela descompressão da cabine obriga a pessoa a liberar gases. Eu fiz uma viagem para a Ásia, 13 horas de avião, e soltei muito pum. Que troço chato, né? Mas eram 500 passageiros a bordo, então todo mundo... Eu larguei 21 puns durante a viagem. Você marcou? 13 horas. Me explica, você que é um punzólogo, por que geralmente a pessoa, quando vai dar um pum, a pessoa mexe assim, ligeiramente, se inclina na cadeira? É medo de ser ejetado? Não. Eu vou falar sério agora. Mas eu estou falando sério. O nervo que inerva o ânus e a bexiga é o mesmo sistema nervoso. Então, largar um pum sem fazer força, sozinho, sentado, tem que cuidar muito para não soltar a urina também. Quando é no banheiro, tudo bem, né? Imagina. Mas, assim, a caminho do banheiro também. Não, também é o seguinte... os gases, ao passarem por uma região estreita, eles vibram. E tu levantando a nádega, tu desculpimos uma parte. É que nem instrumento de sopro. Tu sabe o que é S? Tem palheta, né? Sabe o que é S em inglês? S, a bunda. A bunda. Também a letra S, né? Então os americanos chamam the graceful S, o S gracioso. Como é que a mulher senta? Ela senta, bota os pés para cá, a bundinha assim e a cabeça assim. Por quê? A bundinha graciosa, porque ela larga o pum e só não faz barulho. Olha que interessante. Bom, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo dedicado ao pum está chegando ao fim. Eu também gostei. Dr. Günther von Aue, o pum é coisa séria. Muito obrigado pela sua presença, Günther. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!